Olá a todos, meu nome é Dirce Laplaca, eu sou editora de conteúdo dos livros da saúde do Grupo GEM. Eu te convido para um bate-papo com a professora Mônica Akemi Sato, que organizou o Tratado de Fisiologia Médica, que é uma obra que está sendo lançada pela editora Guanabara Kugan, já muito conhecida por vocês. A professora Mônica é livre docente pela Faculdade de Medicina do ABC e professora titular da disciplina de Fisiologia da Faculdade de Medicina do ABC, Centro Universitário Saúde, ABC. Professora, seja bem-vinda. Olá, Disse, muito obrigada por esse convite para esse bate-papo. Espero que nós possamos tirar algumas dúvidas aí sobre algumas perguntas que acho que você vai me fazer. Muito obrigada. Perfeito. A gente que agradece. Bom, então vamos começar o nosso bate-papo com a primeira pergunta. Professora, qual é o grande diferencial do Tratado de Fisiologia Médica em relação a outros livros de fisiologia que existem atualmente? O Tratado de Fisiologia Médica que nós elaboramos, eu digo nós porque é um tratado que foi coordenado por mim, porém elaborado com a ajuda de professores do Brasil inteiro. É um tratado que se pretende trazer uma linguagem muito mais direta, mais fácil de ler, justamente porque a gente percebe que os estudantes hoje em dia têm uma necessidade muito grande de uma obtenção muito mais rápida de informação, é uma população que está muito mais acostumada, né, com a linguagem que a gente observa em internet, que é muito mais direta, então uma tentativa de atrair muito mais essa população é que se tentou elaborar um livro que justamente pudesse usar uma linguagem muito mais simples, mas, embora simples, tentando trazer significado para aquilo que o estudante realmente precisa, sem, obviamente, perder o conteúdo de tudo que vai ser falado dentro da fisiologia. Essa é o grande diferencial que a gente vai ter nesse livro. Mantendo a profundidade e a complexidade da fisiologia, mas de uma maneira mais palatável, vamos dizer assim, né? Sim, muito mais simples de o aluno poder entender, né, sem ter aquela linguagem muito prolixa, que o aluno muitas vezes começa a ver que vai complicando a linguagem, ele já vai perdendo interesse, na primeira página ele já desiste de ler o restante do capítulo. Perfeito. E assim, o que motivou a escolha? Você começou a sua fala dizendo que é uma obra coletiva, que existem vários colaboradores, e o que te motivou na escolha desses colaboradores, né, para que eles escrevessem os capítulos deste tratado? O que determinou grande parte dessa escolha foi tentar escolher, assim, de fato, professores e pesquisadores que, de uma forma direta e indireta, também estão ligados com a fisiologia, que têm também experiências não só de ensino, pesquisa, mas também tenham tido vivências dentro da área clínica, dentro da área cirúrgica, né? E que, de alguma forma, ao longo da sua formação, tiveram envolvimento com a fisiologia. São pessoas que têm bastante experiência dentro dos seus campos de atuação, são pessoas de diversas regiões do país, mas que possuem experiência dentro daquele assunto, dentro daquele sistema em que a pessoa realmente escreveu o capítulo. Então, isso foi um dos motivos. Outro motivo também foi escolher professores e pesquisadores que não tenham tido também participação em outros livros, até para não ficar uma linguagem muito parecida demais com aquilo que já existe, né, em outros tratados, em outros livros de fisiologia atualmente existentes. Então, isso foi também uma tentativa de se fazer isso e procurar também colocar diferentes gerações de fisiologistas, né, de pesquisadores. Existem aqueles que têm bastante experiência, que já também já estiveram em outros livros, não vou dizer que não, mas existe também a participação daqueles de outras gerações. Por isso que eu falo que é um livro que tem uma característica bastante diferente por causa dessas pessoas que puderam participar, mas com uma característica diferente do que aquilo que a gente já viu até agora. Então, incluiu aqueles escritores mais conhecidos e também uma nova geração de pesquisadores e professores que pudessem contribuir com a obra de uma maneira geral, né?
Sim, até o que a gente costuma brincar, dizendo assim, né, que tem aqueles que são os filhos e os netos, já os bisnetos das primeiras gerações de fisiologistas, né. Então a gente fala que são as crias das crias que estão escrevendo o livro hoje em dia. Perfeito. E esse livro ele é intitulado Tratado de Fisiologia Médica, mas ele foi escrito voltado apenas para estudantes do curso de medicina ou ele também tem a proposta de atender outros cursos das áreas de ciências biomédicas? É um tratado que, apesar de ser chamado Tratado de Fisiologia Médica, pode ser usado por estudantes do curso de medicina, até por um enfoque que a gente usa muitos exemplos também voltados para a área médica, mas que traz também muitos dos fundamentos que são necessários para outros estudantes de outras áreas das ciências biomédicas, ou seja, estudantes do curso de farmácia, fisioterapia, nutrição, na verdade também a gente pode pensar, por exemplo, outros cursos como, por exemplo, terapia ocupacional, até educação física também, né? Justamente porque, por exemplo, existem níveis de aprofundamento nos conteúdos que podem atender bastantes áreas das ciências biomédicas. E isso a gente vê pelos exemplos que são usados, né, ao longo aí dos vários capítulos. Por que eu digo assim, por exemplo, para um aluno de um curso médico, né? Existem, por exemplo, alguns conceitos que têm exemplos bastante práticos dentro da área médica, de casos clínicos que são citados, fisiopatologias que são importantes também, como exemplos interessantes para a área médica, mas que também para um aluno de ciência biomédica é importante ele ter essa noção. Onde que ele vai aplicar isso? Até mesmo para um estudante de um curso de educação física, por exemplo, que ele vai encontrar um capítulo, por exemplo, sobre músculo esquelético, falando bastante também, inclusive, de algumas das adaptações do músculo esquelético que acontecem, que são extremamente importantes dentro da educação física. Então, são alguns dos exemplos que a gente pode trazer para chamar a atenção daqueles leitores de outras áreas das ciências biomédicas também. Perfeito. E o livro, ele vai, o que o livro traz para facilitar o estudo e aprendizagem da fisiologia, né? Porque fisiologia é vista pelos alunos uma das disciplinas mais difíceis do primeiro ou segundo período. Então, o que é que esse livro traz para facilitar o estudo e a aprendizagem desse grande tema? De fato, a fisiologia é um assunto que é uma disciplina que a maior parte dos Temida, né? estudantes exatamente, eles já chegam com medo, achando que eles já vão ser reprovados. Então é sempre assim, né. E existe um medo que é transmitido, assim, de geração para geração, de uma turma para outra, então é um mito, né. E que na verdade não é tudo isso, né. Assim, grande parte eu falo, né, a fisiologia é uma área da ciência que primeiro, a gente não decora, a gente entende, né? E para entender e para facilitar o entendimento, um livro vai trazer um texto, muitas vezes, que o aluno vai ter que ler para poder entender, mas o que é a grande diferença do nosso tratado? Tem muitas imagens, né? Muitas imagens coloridas, com legendas que facilitam o entendimento da própria figura, quadros, resumos com os tópicos mais importantes, algumas vezes dentro do próprio texto, terminologias que são muito importantes para o aluno aprenda a usar a terminologia correta. Então, muitas vezes, por Uhum. exemplo, destacadas em negrito. Então, tudo isso, uma tentativa de tentar fazer uma tentativa de tentar é ótimo, né? Uma tentativa de fazer o aluno realmente poder visualizar aquele capítulo de uma forma mais simples, pegar a essência da informação que existe dentro daquele texto. Porque muitas vezes a grande dificuldade dos alunos é pensar que ele pode pegar um capítulo, ele olha lá, o capítulo tem, por exemplo, 10 páginas. Ele fala, nossa, eu tenho que 10 páginas, são 20, né? 10 páginas, 10 folhas que podem parecer 20 páginas lá, muita informação. E ele pensa, nossa, mas eu vou ter tempo de ler isso? Mas como é que eu vou saber qual a informação mais importante? Então, aí é que os quadros trazem
a essência da informação, as figuras já consegue construir boa parte da lógica do raciocínio que ele tem que ter sobre aquele assunto. Então, é isso que a gente tentou trazer de diferente nesse livro, que eu pedi justamente para que os nossos colaboradores pudessem colocar dentro de cada um dos capítulos. Então, professora, você escreveu numa das páginas iniciais do seu livro que o tratado ele irá tentar promover o aprendizado com significância. Mas explica para a gente como é que se pretende fazer isso nessa obra. Qual é a ideia com relação a aprendizado com significância? O aprendizado com significância, acho que é um dos maiores desafios que a gente tem dentro da área de ensino para a graduação, justamente pela dificuldade que o aluno tem de compreender conceitos que são básicos e onde ele vai utilizar esses conceitos. O aluno muitas vezes não consegue enxergar por que ele está aprendendo alguns conceitos que parecem ter muito detalhe e até que ponto ele tem que saber aquilo e por quê. Por exemplo, vamos usar alguns capítulos para tentar deixar isso mais claro. No capítulo, por exemplo, de ciclo cardíaco. O aluno muitas vezes vê aquela série de eventos que acontecem no ciclo cardíaco e se pergunta, mas por que eu preciso saber todos esses eventos, variações de pressão, de volume que acontecem nas câmaras cardíacas? Por que eu tenho que saber o momento que abre as válvulas atrioventriculares e milunares? Ou seja, que sentido tem eu aprender tudo isso? Então, à medida que a gente vai colocando essas informações no capítulo, chega no final, coloca-se uma situação, que é, por exemplo, a compreensão do ecocardiograma. Como que, então, você consegue interpretar um ecocardiograma se você não consegue entender nem como é que o coração funciona em condições de normalidade? Como é que eu vou saber quanto é uma pressão, o volume que existe, por exemplo, num átrio, num ventrículo, se tem espessamento de parede, quanto que é a pressão, por exemplo, de ejeção ventricular, por exemplo, né? Então, até que ponto essas informações são tão essenciais, né, para eu poder entender, por exemplo, um exame diagnóstico, uma interpretação clínica que eu faço, por exemplo, daquele exame, se eu não tenho nenhum conhecimento prévio, por exemplo, de fisiologia. Eu não vou nunca entender direito nem o que está acontecendo naquele exame. Então, isso é um exemplo de situação. Outra situação, a gente pode pegar, por exemplo, nos capítulos de sistema cardiovascular também, por exemplo, sobre pressão arterial, mecanismos de regulação neural ou humoral. No capítulo de ajustes neurais, por exemplo, da pressão arterial, nós citamos uma série de nomenclaturas de núcleos que hoje são bastante conhecidos, isso já conhecido desde de 1970 e pouco, mas que foi evoluindo esse conhecimento até a década de 90, até pouco antes de 2000, é que estavam se entendendo esses mecanismos, e hoje eles são bastante consolidados. Mas por que eu tenho que saber tanta nomenclatura? Né? Então, a neurotransmissão que existe nessas áreas, como é que é a regulação que se dá. Então, tudo isso é importante para se entender, por exemplo, o que altera nessa circuitaria, justamente para poder compreender por que a hipertensão arterial, por exemplo, pode aparecer. A hipertensão do tipo primária pode ter origem neurogênica também, que é uma das causas da hipertensão arterial primária. Além disso, se a gente tiver que considerar algum reflexo cardiovascular, se nós não entendemos quem são as áreas, quem são os neurotransmissores, até um reflexo, por exemplo, como é o caso do reflexo de Cushing, que aparece quando existe um trauma crânioencefálico, que aumenta a pressão intracraniana e que aumenta a pressão arterial. Por que a pressão arterial aumenta? O que acontece durante o aumento de pressão intracraniana e que tipo de neurotransmissão, em qual área está envolvida, por exemplo, com o aparecimento dessa resposta? Então, eu posso usar um antihipertensivo? Por que eu não posso usar um antihipertensivo, né, numa situação que nem essa, senão o paciente pode vir a óbito? Então, a gente pode, até a partir da compreensão dos conceitos básicos, entender quais as neurotransmissões envolvidas e por que o indivíduo que está alcoolizado pode ser que, se ele sofra um acidente e tenha um trauma crânioencefálico, por que é que ele, às vezes, não tem um reflexo de Cushing, né? E acaba que não consegue ter uma hipertensão, que é importante para aumentar a perfusão do sistema nervoso central. Então, se ele não consegue ter
visão dos conceitos básicos, ele simplesmente decora e Uhum. esquece amanhã. Então, ele não tem significância naquilo que ele aprendeu. Então, é isso que a gente tenta trazer de diferente nesse livro, né? Não só nesses capítulos de cardiovascular, já vemos vários capítulos, né? Um outro exemplo, também relacionado com a questão do aprendizado com significância, é em relação ao sistema motor. O Uhum. sistema motor, que é um sistema bastante complexo, tem muitas vezes circuitos que um aluno, por exemplo, pode olhar, vamos supor, dentro dos núcleos da base, que tem uma série de áreas envolvidas, neurotransmissões diversas, e que muitas vezes o aluno olha para aquilo e pensa: nossa, isso é muito complicado para mim, para que eu estou aprendendo isso? E nós vamos ver que o que acaba acontecendo é que muitas vezes, por exemplo, determinadas doenças que acometem o sistema motor, um caso clássico é a doença de Parkinson, que acomete uma parte do sistema motor, afetando especificamente um determinado tipo de neurotransmissão dopaminérgica. Então, se o aluno não consegue nem entender o que é que acontece, que parte do circuito é, ele não, primeiramente, ele não consegue nem entender por que os sinais e sintomas da doença de Parkinson aparecem, ele não consegue entender por que um paciente com a doença de Parkinson é tratado com determinados tipos de medicamentos. E também ele não consegue nem entender outras doenças que acometem os núcleos da base e que podem, então, causar bastante prejuízo, inclusive, à vida diária desses pacientes. Então, entender, parece que, né, informações que muitas vezes são tão detalhadas, tem um porquê de ser. Então, sem entender isso, não se compreende outras informações. Então, o que acaba acontecendo é que, se o aluno não entende, o que acaba acontecendo simplesmente é que ele decora. Só que ele decora e esquece. Na verdade, ele não Não tem aprende. significado para ele naquele Não tem momento, né? Como não significado tem nenhum nenhum. significado, ele acaba não dando o valor que aquele assunto realmente merece, né? Exatamente. Então, é isso que a gente pretende trazer em cada um dos capítulos. Então, não só esses que eu citei, mas em todos os capítulos eu pedi para que os colaboradores pudessem colocar as situações onde realmente se insere aquela informação que é passada ao longo daquele capítulo, para que o aluno possa compreender, afinal, onde eu uso essa informação. Então, esse é um dos grandes diferenciais que a gente vai trazer realmente nesse tratado de fisiologia. No sentido de antecipar aquele assunto que o aluno vai ver, ele vai ter contato nos anos posteriores da graduação e depois de formado, né? Exatamente. Então, nós falamos agora da importância para o aluno, e para encerrar, como nossa última pergunta desse nosso bate-papo rápido, eu queria, professora, que você dissesse um pouco para nós como o professor pode usar esse livro dentro da sala de aula. Então, o que esse livro traz de novo para o professor? Eu acho que a grande vantagem do professor, eu acho que são figuras novas, sem dúvida, que ele pode utilizar, ele vai poder usar, citar que foi retirado desse livro, até porque é um livro que traz bastantes tópicos bastante atualizados, realmente. A gente vê conceitos, por exemplo, que nós tentamos inserir nesse livro, que, olhando os tratados de fisiologia atualmente existentes, não existem essas informações. Então, eu acho que é um livro que vai poder trazer as grandes novidades da fisiologia, bastante atualizadas, e que, não só pela questão das figuras, mas os exemplos que podem ser citados, ou algumas explicações, que inclusive existem alguns pequenos casos clínicos, que a partir daquele caso clínico o professor pode aproveitar para criar perguntas, para trazer para os alunos, tentando fazer com que eles possam raciocinar, ou utilizar a parte do caso clínico e adaptar para uma aula que ele precise passar um determinado conceito. Eu acho que essa é uma das grandes vantagens que o professor vai ter utilizando a nossa obra, e até pelo fato de tentar também, não só dizer para o aluno, olha, isso aqui foi retirado do Tratado da Sato, né? Mas poder falar, olha, esse capítulo está mais fácil de estudar no capítulo da Sato, né? Então, da mesma forma que a gente faz, né, com
ao longo de todos esses anos, enquanto a gente não tinha o nosso livro, falar, olha, estude por tal livro, porque não tem outro. Eu gostaria de ter um, mas não tem até hoje do jeito que eu gostaria, né? Talvez você teria que pegar tudo muito picadinho em outras obras para poder criar um conceito, né? Então, o que a gente tentou fazer, muitas vezes, pegar determinados assuntos que podem parecer, às vezes, muito complicados para um aluno conseguir dar conta de ir pensando, literalmente, em diferentes obras, e muito disso a gente compilou, né, nos capítulos que nós escrevemos, até pela dificuldade que a gente foi percebendo ao longo dos anos, dos alunos poderem compreender determinados assuntos. Então, eu falo assim, é um livro que vai trazer capítulos justamente que trazem muito daquilo que são as nossas aulas, justamente, porque a gente muitas vezes ministra uma aula falando para eles, olha, vocês não vão encontrar tudo isso aqui num livro só, num capítulo só, porque não tem até então, né? Agora a gente tem. Então, Agora essa tem. agora a nossa grande, né, novidade, e eu espero que as pessoas gostem e possam aproveitar bastante. Eu também espero. E assim, foi excelente, excelente, professora, o nosso bate-papo aqui, rapidinho, para as pessoas conhecerem um pouco mais do tratado, que está aí em vias de lançamento. Eu queria agradecer a sua presença e a disponibilidade do seu tempo em conversar um pouquinho com a gente e falar um pouco mais sobre esse tratado. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Muito obrigada, Dice, mais uma vez, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, e sempre muito assim, feliz de poder estar aqui, podendo contribuir, permitir que a gente consiga ter uma obra que certamente vai ajudar muitos estudantes a poder entender melhor a fisiologia, né, e fazer com que eles sintam aquilo que eu sinto, né, pela fisiologia. Eu falo assim, eu sou uma pessoa que sou apaixonada por aquilo que eu faço. Então, eu espero que eles consigam também tomar gosto por, né, essa área da ciência, que eu falo, eu sou meio suspeita para falar isso, mas é uma área apaixonante da ciência. É Tá isso, muito certo. obrigada. Muito obrigada. Bom, e para quem ainda não teve oportunidade de folhear esta obra, o conteúdo deste livro é apresentado de forma simples, didática e com linguagem direta, incluindo esquemas, ilustrações e quadros, com resumos para facilitar a compreensão e a aquisição de conhecimento em fisiologia, sem deixar de lado, é claro, os pontos mais importantes sobre cada tema. Com certeza, uma obra imprescindível para complementar os seus estudos. Aproveito também para recomendar que você aponte o seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela e tenha acesso a mais informações sobre o Tratado de Fisiologia Médica. Obrigado por sua presença e até a próxima. Tchau.